Fala galera, beleza? Lucas, Marmer Cientista, de volta com mais um vídeo. Hoje não tem novidades sobre ciência da musculação e nutrição, é um campo que vai devagar mesmo, é complicado estudar ser humano, ainda mais com um orçamento baixo. Mas aproveitando essa época do ano novo, que a gente traça novas metas, eu estou aqui para mostrar para vocês como que eu fiz meu planejamento para a minha ficha do ano que vem. E quem sabe com isso pode se inspirar para você traçar um plano para o seu objetivo e atingir ele. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa de definir qual que é o nosso objetivo, os nossos objetivos. Então, para mim, o meu objetivo número 0, como eu já falei antes, é não me lesionar. Depois disso, atualmente, o meu objetivo é ganhar músculo de alguma forma. E, por fim, um objetivo bônus é ganhar força de alguma forma. Então, uma vez que a gente tem os nossos objetivos, a gente precisa de ter algum tipo de indicador para esses objetivos, para a gente realmente conseguir ver que a gente está indo atrás deles. Para mim, o meu indicador de não me lesionar está muito ligado à dor nas articulações. Então, se eu sentir dor numa articulação, aí eu vou pegar leve no treino seguinte. E aí, se eu sentir dor numa mesma articulação 2 vezes seguidas, aí eu tenho que fazer alguma mudança estrutural realmente no meu plano para que eu não acabe me lesionando. Depois disso, quando a gente fala em hipertrofia, a gente pode idealmente medir circunferências e a gente precisa medir essas circunferências em situações que sejam compatíveis. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você tem que estar com o mesmo peso ou então com a mesma cintura. Se você está com o mesmo peso, a cintura está menor e as outras circunferências estão maiores, parabéns, você ganhou um músculo. Se você está com a cintura igual, só que você está com mais pesado, com as outras circunferências maiores, parabéns, você também ganhou músculo. Só que isso aí para mim é algo que demora um tempo e também é complicado porque eu não tenho todas as medidas do meu corpo com todos os pesos, nem com todas as cinturas. Então essa é uma medida secundária que eu tiro de meses em meses e no meio tempo o indicador que eu uso é o número de repetições que eu consigo fazer com um dado peso ou o quanto de peso que eu consigo utilizar para fazer um número de repetições. Então, se eu estou ganhando força, basicamente eu concluo que eu estou ganhando músculo, principalmente quando são repetições mais elevadas, quando é 1, 2, 3 repetições, aí não tanto. E por fim, o indicador de força, aí sim é o quanto de peso que eu levanto, 1, 2, 3 repetições. Isso aí é bem tranquilo, mas é algo secundário, né? Seria só um bônus. Depois que a gente traçou os nossos objetivos, você tem que se perguntar: eu estou disposto a fazer o que for necessário ou eu vou encaixar o treino na minha rotina do jeito que der, do melhor jeito possível? Isso aí não é uma pergunta que tem uma resposta certa, é algo que depende de você. Por exemplo, a gente pega o cara que foi campeão mundial de fisiculturismo natural, chama Brian Whittaker. Ele é doutor em economia, professor, ele tem outras prioridades, mas ainda assim ele foi campeão mundial e o que ele fala é para maximizar dentro das restrições. Essa é a maneira que ele aborda. Então, ele tem como prioridade a família dele, o trabalho dele, e ele faz o que for possível. E eu tenho uma abordagem similar para o que eu fiz aqui para minha ficha. É importante você responder essa pergunta para você determinar se você vai ter uma estratégia de bottom-up ou top-down. O que eu vou mostrar aqui é o top-down, mas eu vou explicar rapidamente como que seria o bottom-up para você ter uma ideia. Se você for fazer o que for necessário para você ter os resultados que você quer, você vai partir do detalhe, né? Eu, para crescer o meu peito, preciso de fazer tais exercícios, tantas vezes por semana, tantas séries, tais repetições. Então você já monta todo o seu treino de peito e depois você monta todo o seu treino de todos os músculos e vai fazendo isso. E depois você vai tentando encaixar isso na semana. Então você parte do detalhe e aí vai subindo. Já o que eu fiz aqui, e o que seria a abordagem top-down, seria você pegar do mais geral e aí sim ir aprofundando. Então, para mim, o que eu gosto é de treinar 7 vezes por semana. Eu não gosto de treinar mais do que isso. É complicado em termos logísticos, né? Tipo, não, tem muita roupa para lavar se eu treinar 2 vezes por dia.
Eu também não gosto de ter um dia de descanso, porque senão eu fico negociando comigo mesmo. E se eu não treinar hoje, né, tem um dia da semana que eu não preciso treinar. Ou então, se eu pular esse final do meu treino, outro dia eu compenso. Se eu treino todo dia, aí não tem essa discussão. Então, por isso eu optei dessa forma, 7 vezes por semana. E eu não gosto de treinos longos demais. Eu já fiz treinos de 1h30 consistentemente, 2 horas, até 3 horas. E eu prefiro fazer um treino hoje em dia, principalmente, menor do que 1 hora, se possível. Então, com isso eu defini essa ultra estrutura da minha semana. Né? Eu vou treinar 7 vezes por semana e vai ser menos de 1 hora, mais ou menos, cada dia. E quando a gente fala em horário, eu vou treinar depois do trabalho, durante a semana. Então, de segunda a sexta eu vou treinar à tarde. Sábado e domingo eu vou treinar de manhã. Agora que eu já tenho essa estrutura, aí eu tenho que, de alguma forma, alinhar ela com os meus objetivos. Então, com o objetivo de ganhar músculo, eu preciso de ter um estímulo muito grande, porque eu sou uma pessoa muito avançada. Só que se eu tenho um estímulo muito grande por muito tempo, ou se o estímulo é grande demais, aí eu tenho problema com o meu outro objetivo principal, que é não me lesionar. Então, a maneira que eu posso fazer isso é fazer um estímulo cíclico. Então, eu vou ter uma especialização nos músculos. E aí eu começo especializando no músculo, aí depois, nossa, estou ficando cansado aqui, estou precisando de uma recuperação. E aí eu passo a especializar outro músculo e por aí vai. Só que eu não gosto também de variar o número de dias que eu vou na semana ou variar o tempo que eu dedico a um treino. Então, não só vai ser cíclico quando a gente fala em um músculo, como vai ser cíclico do corpo inteiro. Então, eu vou especializar uma coisa e, enquanto isso, eu vou descansar outra e tem vários graus de especialização que eu separei para o corpo. Então, a maneira que eu fiz foi, eu separei meu corpo em 4 partes. Tem os músculos de puxar dos membros superiores, os músculos de empurrar dos membros superiores, os quadríceps dos membros inferiores e os isquiotibiais também dos membros inferiores. E aí, um deles eu vou treinar 2 vezes por semana, outro 3 vezes por semana, outro 4 vezes por semana e outro 5 vezes por semana. E aí, depois, quando eu treinar 5 vezes por semana um deles, aí ele passa para ser 2, de 2 passa para 3, de 3 passa para 4, de 4 passa para 5. Por que eu fiz essa abordagem? A gente tem a escalabilidade vertical, que seria eu aumentar um treino. Então eu poderia, ao invés de aumentar o número de treinos que eu faço de cada músculo, eu poderia pegar o treino e colocar mais séries, por exemplo. Isso aí tem aquele problema que eu falei, que eu gosto de treinos com a mesma duração. Então, para mim, verticalização não é o ideal, mas para você pode ser, não tem problema. E a outra maneira é escalar de forma horizontal. Então, aumentar o número de dias por semana, e essa aí foi a opção que eu tomei. Agora que eu já defini que vão ser 2, 3, 4 e 5 treinos, se eu soma isso tudo, vão dar 14 treinos, só que eu falei que são 7 dias, então vão ser 2 treinos para cada sessão. Então o que eu fiz aqui é que tem 2 treinos, né? Aqui mais 2 e 2 e por aí vai. Para definir o que seria cada dia, eu primeiro passei a escolher que dias que eu treinaria o músculo que eu estou mais especializando, porque é crítico eu escolher dias que me permitam me recuperar, porque se eu treinar isso aí com a carga muito alta, sem a recuperação boa, a chance de me lesionar é mais alta. Então a maneira que eu fiz, primeiro eu vou escolher que dias que eu vou treinar o músculo que eu estou especializando mais. Então aí, treinei segunda, aí treinei terça, já estou cansado, né? Não tive 24 horas de recuperação. Aí eu pulei a quarta, quinta eu estou bem, treinei sexta, aí já estou quebrado, aí eu vou também pegar o sábado de folga. Aí no domingo, como eu falei que eu treino de manhã, eu tenho 36 horas até o treino de segunda. Então aí já é algo razoável, dá para emendar. Uma vez que eu fiz isso, vou priorizar agora o treino de 4 dias. Então tá aqui, treinei, aí 2 dias de descanso, 2 dias de descanso, aqui 1 dia e meio de descanso, porque foi à tarde e o outro de manhã, e aqui 1 dia e meio de descanso, porque um foi de manhã e o outro à tarde. E aí foi tranquilo de colocar o resto, né? Aqui 3 dias, estão bem espaçados,
e 2 dias estão bem espaçados. O motivo de eu colocar também 2 dias inicialmente, né, ao invés de, por exemplo, treino um dia só, é que eu já mostrei, né, alguns estudos que idealmente para a gente ter hipertrofia máxima a gente treina 2 vezes por semana. Você pode falar, é por causa de síntese proteica muscular, ou você pode dar o motivo que você quiser. O fato é que 2 dias já são suficientes. Então eu optei por o mínimo ser esses 2 dias para manutenção. Então, uma vez que eu já defini o que eu vou treinar a cada dia, eu posso ver como é que vai ser de fato o meu treino para cada um desses. Então, os meus 2 primeiros dias de treino, que eu vou estar fazendo sempre, vou pegar aqui o exemplo de empurrar os membros superiores. São dias que estão ligados a fazer algum exercício principal, que eu vou usar ele para medir força, e fazer ele relativamente pesado, porque a ideia é de treinar a força com ele. E também, outro fator, é eu ter um estímulo completo de todas as fibras musculares. Então a gente tem músculos que têm mais de uma ação, e aí eu preciso de fazer todas as ações dele para eu estimular todas as fibras. Também de repente pode ser que a amplitude seja diferente e eu preciso de fazer isso. Eu vou mostrar caso a caso aqui. Então, por exemplo, para empurrar, eu estou aqui com o supino, que seria o meu exercício de força. Eu vou usar ele para estimular a força primariamente. E eu vou treinar ele também no ângulo inclinado para treinar bem a parte superior do peito. Então, com isso eu já estou estimulando o peito inteiro, porque ele é um músculo muito simples. Eu vou treinar também o desenvolvimento, que é um outro exercício importante para mim para a força. Então, eu vou estar sempre treinando supino e desenvolvimento. Então, eu vou poder manter a força para ele, para os dois. E melhorando essa força também, né? A ideia é que durante esse período eu consiga manter e ao longo do período todo eu consiga ganhar. Aqui tem um outro exercício que também é só para estimular, né? Então, aí uma vez que eu passo por essas 2 semanas, que eu estou treinando só essas 2 vezes, aí eu vou ter mais 2 semanas, que aí eu vou ter um treino a mais. Os exercícios que eu coloquei nessa 3ª semana, de modo geral, para todos os outros também, são exercícios bem arroz com feijão. São exercícios com um bom estímulo e é isso aí. Estou mais preocupado em ter um bom estímulo. Já na quando são 4 treinos, aí eu passo a me preocupar também com o quão sustentável é o exercício, porque já começa a ficar um pouco mais desgastante. Eu não quero chegar na minha fase final já cansado, né? Já cansado em termos de articulações doendo, né? Então aqui eu fui lá e coloquei exercícios que são confortáveis para mim. E na 5ª não só são exercícios confortáveis, como também são bem leves. Você vê que a carga dos flies do 5º dia é 16, a carga dos flies do 3º dia é de 20. Né? Mesma coisa aqui do halter. O halter também está mais leve, né? Do incline dumbbell press. Então eu tive essa preocupação de colocar exercícios mais leves, com mais repetições, para eu minimizar a minha chance de lesão durante esse período de especialização mais séria. Então, de empurrar é basicamente isso aí. Fica um pouco mais interessante quando a gente olha, por exemplo, para a perna. Quando a gente fala nos quadríceps, os quadríceps conseguem não só esticar o joelho, como também, no caso do reto femoral, que é uma das cabeças dele, ter a flexão, extensão, flexão de quadril. Então, a flexão de quadril ela não é treinada quando a gente faz o agachamento ou leg press ou alguma coisa do tipo, porque a gente está ao mesmo tempo estendendo o quadril e esticando o joelho. Então, para a gente ter o estímulo completo do quadríceps, é importante que a gente tenha um banco extensor, que é o que eu coloco aqui no primeiro treino que vai estar sempre presente. Então, eu vou estar sempre estimulando o quadríceps inteiro, porque eu tenho tanto o leg extension quanto os outros exercícios. Na verdade, só o leg extension já seria o bastante nesse caso. Quando a gente fala em isquiotibiais, aí a gente tem a extensão do quadril, que treina uma parte deles, só que o bíceps femoral, a cabeça curta do bíceps femoral só é treinado com a flexão de joelho. Então é importante você ter também algum exercício de flexão de joelho. E quando a gente fala nos isquiotibiais, a gente também tem uma diferença de hipertrofia distal, né, que seria mais distante do meio do seu corpo, e proximal
dependendo se você faz a flexão do joelho ou a extensão do quadril. Então eu coloco aqui as duas ações, né? A gente tem a extensão do quadril quando a gente fala no Good Morning e tem a extensão do quadril quando a gente fala na extensão lombar, enquanto que os outros são de flexão do joelho. Então com isso eu estou estimulando todas as ações de todos os músculos, mesmo com só 2 treinos. E eu estou treinando também os exercícios que me interessam em termos de força. Quando a gente fala aqui no agachamento, nos quadríceps, é o front squat que me interessa mais. Quando a gente fala aqui nos membros... No puxar os membros superiores é a barra com peso, então tá aqui. E estão aqui os outros exercícios, né? Depois você pausa aí o vídeo e dá uma olhada. É a mesma estrutura, né? Vou pegando aqui mais leve à medida que eu vou especializando mais para evitar lesionar esse tipo de coisa. E mais uma questão, talvez você já tenha percebido aqui, é que eu me preocupei também com a periodização. Uma vez que eu já tenho aí os treinos mais ou menos definidos, é interessante que de alguma forma eu tenha uma periodização, porque assim, eu não perco nada por isso, né? E o que eu fiz foi aplicar não só uma periodização ondular diária, né, que eu tenho dias que são mais pesados, dias que são mais leves, como também tem um esquema de periodização ondular semanal. Você vê aqui, na primeira semana está com peso, aí na seguinte está mais pesado, depois volta um pouco, mas ainda mais pesado que a primeira, e por aí vai. Isso aí é um esquema de periodização ondular semanal. Então, com isso eu tenho a periodização, e aí está definido todos os meus treinos, né? Tem o que eu vou fazer cada dia, como que eu faço exatamente cada coisa. E a última questão que eu queria levantar é uma questão de adaptabilidade. Quando a gente fala em planejar, a gente tem um monte de incerteza. Então eu não sei se eu vou me recuperar muito bem de todos os treinos que estão aí. Eu não sei se de repente algum vai estar muito leve assim, em termos de muito pouco volume ou com volume demais. E aí então eu tenho uma certa flexibilidade para eu poder fazer mais ou menos séries à medida que eu vou percebendo. Então inicialmente eu coloquei que cada treino meu são de 6 séries, 3 de uma coisa, 3 de outra, só que são 2 treinos por dia, então são 12 séries por dia, é relativamente pouco, mas novamente eu quero fazer em menos de 1 hora. E pode ser que eu perceba, não, isso aqui está demais, eu vou passar para 3 séries de um, 2 séries do outro, 2 séries de cada, ou fazer só 4 séries de alguma coisa. Ou pode ser que eu pense, não, isso aqui está muito tranquilo, vou botar mais 1, 2 séries, e aí com isso eu tenho essa flexibilidade, né? Eu posso me adaptar conforme o meu plano se mostre exagerado ou muito fraquinho. A última coisa que eu queria levantar é que talvez você perceba, Lucas, mas não tem nada de braço aí, não tem nada de ombro, não tem nada de panturrilha, e assim, isso aí vai do seu objetivo, né? Eu não vou competir em fisiculturismo, então eu não preciso de ter um corpo extremamente simétrico, esse tipo de coisa, então eu não preciso de ter esse estímulo super bem distribuído. Mas ainda assim, eu me preocupo com a minha saúde, então além desses aí, umas 2 vezes por semana, de manhã, antes do trabalho, eu devo fazer algum tipo de cardio, aqui no condomínio mesmo. E aí talvez, se eu empolgar, depois do cardio, eu faço algum tipo de exercício de braço ou de ombro, que aí fica um pouquinho mais arredondado. Mas, a princípio, isso aí não está dentro do meu plano principal, não vai ter periodização em cima disso, nem nada do tipo. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado para você traçar os seus planos para o ano novo, para você conseguir, se você está estagnado, progredir. E é isso aí. Aquele abraço, bora puxar uns ferros.